Bom dia, eu espero que está pronto para um bom estudo hoje. Estamos estudando ainda em 1 João, hoje versos 6 a 8 de capítulo 5. Então já pode pegar a sua Bíblia e abrir ela em 1 João, capítulo 5, versos 6 a 8. A palavra de Deus diz assim: Este é aquele que veio por água e sangue, isto é, Jesus Cristo, não só por água, mas por água e por sangue. E o Espírito é o que testifica, porque o Espírito é a verdade. Porque três são os que testificam no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. Esses três são um. E três são que testificam na terra: o Espírito e a água e o sangue. Esses três concordam num. Se recebemos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior, porque o testemunho de Deus é esse, que de seu Filho testificou. Bem, água e sangue. É interessante a colocação de João, e vamos ver hoje exatamente o que é a água e sangue relacionado com o Senhor Jesus Cristo. No capítulo 5, versos 6 a 8, este é aquele que veio através da água e do sangue. Não foi apenas pela água que ele veio, mas pela água e pelo sangue. E é o Espírito Santo, que testifica isto, porque o Espírito é a verdade. Porque há três que testificam: o Espírito, a água e o sangue. E os três concordam em um. É claro que as palavras água e sangue em relação a Jesus tinham para João um significado simbólico. Em sua história da cruz, há um acontecimento que inclui água e sangue. Lembra? Um dos soldados perfurou seu lado com uma lança, e de uma só vez saiu sangue e água. Aquele que viu isso testemunha. Seu testemunho é verdadeiro. Ele sabe que ele diz a verdade, que você também pode acreditar. Vamos ler o João, capítulo 19, versos 34 e 35. João 19, versos 34 e 35. Contudo, um dos soldados lhe furou o lado com uma lança, e logo saiu sangue e água. E aquele que ouviu testificou, e o seu testemunho é verdadeiro, e sabe que é verdade o que diz, para que também vós o creais. Já pensou? A Bíblia inteira foi escrita para você e eu acreditar na palavra de Deus. E Deus fala claramente na sua palavra que somos pecadores. Você pode ler de Gênesis até Apocalipse e só ver que o homem é um pecador. Ou seja, a raça humana é uma raça pecadora. Nós somos pecadores. Por causa do pecado, somos separados de Deus. Então, nós temos que entender que o Senhor Jesus Cristo morreu na cruz para salvar nossas almas. Mas isso já repetimos várias vezes e eu garanto que vamos repetir mais. Mas, claramente, João atribuiu a importância a esses incidentes que ele garante um certificado de evidência muito especial. Para ele, as palavras água e sangue em conexão com Jesus transmitiam uma parte essencial do significado do Evangelho. O primeiro verso da passagem é obscuramente expresso. Este é aquele que veio através da água e do sangue de Jesus Cristo. O significado é que esse é aquele que entrou
em seu ministério messiânico, mostrando que ele é o Cristo através da água e sangue. Em conexão com Jesus, a água e o sangue podem referir apenas a dois eventos na sua vida. A água deve referir ao seu batismo. Quando o Espírito Santo desceu sobre ele, tinha a voz de Deus, Pai, e ele presente, mostrando a Trindade, todo mundo junto lá. Lembramos que nós adoramos e cremos num Deus triuno, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. E esse vai ser o próximo estudo que vamos ver mais sobre isso. Mas João está dizendo que tanto o batismo como a cruz de Jesus Cristo são partes essenciais do seu messianismo. Ele prossegue dizendo que não foi apenas pela água que ele veio, mas pela água e pelo sangue. A Bíblia fala, esse é aquele que veio por água e sangue. Jesus foi atestado para ser o Filho de Deus e prometeu o Messias pela água, isto é, seu batismo. Quando o Espírito de Deus desceu do céu sobre ele, e a voz do céu disse, meu amado Filho, em quem me comprazo. Já pensou? A voz do céu. Eu gostaria de estar lá. Para ver o Senhor Jesus Cristo sendo batizado, vendo aquela símbolo do Espírito Santo descendo e ouvindo a voz de Deus. Já pensou em ouvir a verdadeira voz de Deus? Nós temos a palavra de Deus hoje em dia, que podemos ler e acreditar e comungar através dela com Deus, na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Mas para ouvir a voz de Deus pessoalmente, devia ser uma coisa poderosa, uma coisa que até daria medo, não é verdade? Jesus Cristo também veio por sangue. Ele derramou seu sangue pelos pecados do mundo. Isso estava de acordo com tudo o que os profetas judeus haviam escrito a respeito dele. Aqui o apóstolo diz que o Espírito testemunha isto, que ele não veio somente pela água, sendo batizado e batizando homens em seu próprio nome, para que fossem seus seguidores e discípulos, mas também pelo sangue, por sua morte sacrificial, sem a qual o mundo não podia ser salvo. E ele não podia ter discípulos. Tem gente que fala que não precisava de derramar o sangue dele na cruz, que simplesmente só devia morrer. Hebreus fala claramente, sem o derramamento de sangue não há remissão, não há perdão. Ele precisava de morrer na cruz, exatamente como foi profetizado. Tem outras pessoas que falam que tudo isto foi fabricado. Tudo bem. Imagina como é humilde pessoa como o Senhor Jesus Cristo, nascido numa família humilde. Podia controlar o Império Romano, até dizer de qual forma ele ia morrer. Não é possível? Não, é impossível. Que acontecia. Mas aconteceu a morte do Senhor, exatamente na cruz, como ele profetizou que faria. Então, como, portanto, o Espírito de Deus testemunhou que ele é o Filho de Deus no seu batismo, e como o mesmo Espírito nos profetas havia testemunhado que ele deveria morrer de uma morte cruel, mas sacrificial, ele é dito aqui para dar testemunho, porque ele é o Espírito da verdade. Lucas 3:22 fala o seguinte: o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea,
como pomba, e ouviu-se uma voz do céu que dizia: Tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. Temos visto repetidas vezes que por trás desta carta está a heresia de gnosticismo. Essa é a crença que o espírito e a parte física não pode coabitar, porque o espírito representa a santidade e a parte física representa o pecado, e os dois não combinam. E por isso eles não acreditaram que Jesus Cristo era o Cristo, o verdadeiro Deus, o Messias que viria ao mundo. Realmente o judeu não reconheceu o fato que ele ia morrer no nosso lugar para para salvar judeu como gentil. Mas eles viram o Messias para chegar e dominar o mundo, para ser o rei dos reis, que vai acontecer ainda no milênio e por eternidade. Mas eles não entenderam que ele ia chegar na terra para morrer na cruz, para salvar gentil, a pessoa que não é judeu, como o judeu mesmo. E nós também vimos que o gnosticismo, acreditando que o espírito era completamente bom e o corpo completamente mau, negou que Deus veio em carne e osso na pessoa do Senhor Jesus Cristo. O que João está dizendo é que a cruz é uma parte essencial do significado de que o Senhor Jesus Cristo é Deus e veio para salvar o homem. Bom, nesse mesmo trecho, podemos ver que o testemunho é triplo, ou 3 testemunhos. Nesse João está pensando em 3 coisas. A história do Novo Testamento é claro de que em seu batismo o Espírito desceu sobre Jesus na maneira mais especial. Mateus 3, versos 16 e 17, fala: E sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia: Esse é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Marcos tem o mesmo relatório, Marcos capítulo 1, versos 9 a 11. Lucas também mostra a mesma realidade em Lucas capítulo 3, versos 21 a 22, ou 21 e 22. E também em João. Tem muitas vezes que Mateus, Marcos e Lucas contam um acontecimento e João não conta. Mas essa vez vimos nos 4 evangelhos o mesmo acontecimento. Em João, capítulo 1, versos 32 a 34, fala: e João testificou dizendo: Eu vi o Espírito descer do céu como pomba e repousar sobre ele. E eu não o conhecia, mas o que me mandou a batizar com água, esse me disse: Sobre aquele que vires, desceu o Espírito, e sobre ele repousar. Esse é o que batiza com o Espírito Santo. Eu vi e tenho testificado que esse é o Filho de Deus. Está vendo? O João testificando que, olha, o Filho de Deus, esse é Deus. É difícil ser filho de Deus e não ser Deus, nesse contexto do Senhor Jesus Cristo. No Novo Testamento também é claro que, enquanto João veio para batizar com água, o Senhor Jesus Cristo veio para batizar com o Espírito Santo. Mateus 3,11 fala assim: E eu, em verdade, vos batizo com água, mas para o arrependimento. Mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujas alparcas não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Bom,
Essa frase me perturbou. Eu tinha de descobrir o que significa batizar com água e com fogo. Batizar com o Espírito Santo e com fogo. Fogo representa o juízo, essa é fácil. Mas batizar com o Espírito Santo. Um comentarista bíblica antigão, que há muita autoridade sobre o Mateus, o Evangelho de Mateus, escreveu o seguinte, João aqui diz que, enquanto imergira os homens na água, o símbolo de uma vida nova e pura, o poderoso vindouro, por assim dizer, os imergia no Espírito Santo, que realmente produz essa vida. Interessante que Romanos 6:4 fala assim, de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida, ou seja, naquela pureza. Marcos 1:8 fala, eu, em verdade, tenho vos batizado com água, ele, porém, vos batizará com o Espírito Santo. Lucas 3:16, respondeu João a todos, dizendo, eu, na verdade, batizo-vos com água, mas eis que vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de desatar a correia das alpacas. Esse vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então, nós vimos também em Atos capítulo 2 que registra o acontecimento. Ele veio para trazer homens ao Espírito com uma plenitude e um poder até então bastante desconhecido. Começou no Pentecostes, no Atos 2, verso 4, e repetiu-se uma e outra vez na história e na experiência da igreja, em Atos 8 e Atos 10. O Senhor Jesus Cristo tinha o Espírito e ele poderia dar o Espírito aos homens. E a evidência continua do Espírito na igreja. E é um testemunho inegável do poder contínuo de Jesus Cristo. Nós temos o testemunho, então, do Espírito Santo. E também tem o testemunho da água. Vamos ver o que esse quer de significar agora. No batismo de Jesus havia o testemunho do Espírito descendo sobre ele. Foi, de fato, aquele evento que revelou a João Batista que ele era o Messias. É o ponto de João que, na igreja primitiva, esse testemunho foi mantido no batismo cristão. Devemos lembrar que, assim, no início da história da igreja, o batismo era o batismo de adultos, que já colocaram a sua confiança no Senhor e, como testemunho do fato de uma conversão interior, eles fizeram esse símbolo exterior, ou seja, o batismo pela imersão. É claro que a Bíblia ensina que o batismo certo é depois que a pessoa arrepende-se do seu pecado e coloca a sua confiança no Senhor Jesus Cristo, deve ser batizado para identificar-se com o Senhor Jesus Cristo. Isso não faz parte da sua salvação, mas é um testemunho para os outros que realmente se converteu. Infelizmente, hoje em dia, tem pessoas sendo batizadas que não são convertidas, a sua vida não mudou, eles simplesmente fizeram uma reza protestante, ou seja, uma reza à toa, repetindo palavras, mas não tendo uma verdadeira crença no seu coração.
depois são batizados acreditando muitas vezes que o batismo é o sacramento que vai adicionar a possibilidade da sua salvação. Tudo isto é falso. No batismo cristão, as coisas acontecem assim. O homem é mergulhado abaixo da água e simboliza a sua morte com Cristo. E depois ele é tirado da água, que mostra a ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Portanto, o batismo cristão foi uma testemunho do poder que continua de Jesus Cristo. Foi uma testemunha que ele ainda estava vivo e que ele era, de fato, divino, ou seja, que ele é Deus. Também tem o testemunho de sangue. Agora já vimos testemunho do Espírito, testemunho da água, agora do sangue. O sangue era a vida, o sangue é a vida. Em qualquer sacrifício, o sangue era sagrado para Deus e somente para Deus. A morte de Cristo foi o sacrifício perfeito na cruz, seu sangue foi derramado para Deus. E lembra mesmo, foi sacrificado uma única vez. A ideia é que tem que sacrificar o Senhor Jesus Cristo pela hóstia, pela Santa Ceia, cada vez que celebra, é totalmente falso. Ele morreu uma vez para salvar a sua alma, para salvar a minha alma. Foi a experiência dos homens que esse sacrifício estava valendo, que os redimiu e reconciliou a Deus. E Deus deu-lhes paz. Continuamente na igreja, a ceia do Senhor foi assim observada. Nada de sacrificar Cristo novamente. Na ceia do Senhor, o sacrifício de Cristo é exibido, ou seja, mostrado claramente, porque nós tomamos o pão que representava o seu corpo, tomamos o suco de uva, ambos não tendo fermento, representando o pecado, porque o Senhor Jesus Cristo, somente o Senhor Jesus Cristo, era imaculado, ou seja, sem nenhum pecado. Na ceia do Senhor é dado aos homens a oportunidade não apenas de dar graça a Cristo por seu sacrifício feito por uma vez, de uma vez por todos, mas também na mesa do Senhor os homens lembram do poder expiatório do sacrifício do Senhor Jesus Cristo. Ele morreu por você, ele morreu por mim, e lembramos disso quando nós tomamos a ceia do Senhor. O Espírito e a água e o sangue se combinam para demonstrar o perfeito Messias, a perfeita filiação, o perfeito estado de Salvador deste homem Deus, o Senhor Jesus Cristo, totalmente homem e totalmente Deus. A pergunta hoje, você conhece esse Salvador? Você pode me falar, Pastor Bill, sim, eu sou membro de tal e tal igreja, fui batizado, eu tomo a ceia do Senhor, eu faço isso, faço aquilo. Não. Eu quero saber, você tem aquela certeza no seu próprio coração que arrependeu-se do seu pecado e colocou toda a sua fé, a sua confiança no Senhor Jesus Cristo. Não Cristo mais alguma coisa. Não Cristo mais um procedimento, um sacrifício, mas unicamente e totalmente o Senhor Jesus Cristo. Fala, tudo bem, pastor? Sim, eu já coloquei minha fé na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Amém, eu estou feliz por isso. Agora, o que você está fazendo com essa fé? Está comunicando a necessidade dos outros para colocar a sua fé na pessoa do Senhor Jesus Cristo?
está mostrando a realidade de Cristo na sua vida, para que os outros possam ver Cristo na sua vida e o aceitar como seu único Salvador também. Eles podem ver a realidade de Cristo na sua vida? Ou a sua vida nem é tão pura assim? A sua vida não é tão dedicada assim? Mas, Pastor Pi, eu tenho Cristo, eu sou Salvador, mas eu não sou tão dedicado assim. Então, tem de certificar que realmente tem Cristo como seu Salvador, porque é uma coisa séria. Tem muitas pessoas dizendo que são convertidos hoje em dia, quando não é nada. As evidências não estão presentes. Nós vimos as evidências da divindade de Cristo hoje e vamos ver no próximo estudo. Mas o problema é que não estamos vendo as evidências em muitas pessoas dizendo ser cristão. Examine a sua vida. Se tiver uma pergunta, ou talvez uma dúvida, eu estou longe agora, mas mesmo assim você pode me comunicar. Se estiver assistindo o vídeo através do WhatsApp, você já tem o meu endereço, ou seja, o número, você já está conectado. Se estiver assistindo pelo também no Facebook, também pode comunicar. Eu quero responder a qualquer dúvida. Eu garanto que eu vou te mostrar pela Bíblia a resposta à sua pergunta. Então, me escreve, me comunica e vamos conversar sobre o assunto mais importante do mundo, a sua salvação em Jesus Cristo, o verdadeiro Deus. Me escreve se tiver uma dúvida sobre a vida cristã, porque aceitar Cristo como Salvador quer dizer que está saindo da família do diabo e entrando na família de Deus. Agora tem uma nova vida que deve ser dedicada ao Senhor Jesus Cristo. Talvez você teria uma pergunta: como é que deve viver essa vida cristã? A esse também eu posso te responder biblicamente. Mas eu não posso responder se você não me perguntar. Então, é isso aí hoje. Próximo estudo, vamos entrar mais em detalhes sobre a triunidade de Deus. Vamos orar. Precioso Pai, nós te agradecemos pela oportunidade de estudar a Tua Palavra juntos e oramos, Pai, que o Senhor possa continuar o estudo em nossos corações. E também, Pai, se tiver pessoas ouvindo, eu tenho certeza que tem, que não têm a certeza da sua própria salvação, que possam realmente arrepender-se do seu pecado, rejeitar o pecado e pedir a salvação, colocando toda a sua confiança na pessoa do Senhor Jesus Cristo, em cujo nome nós te pedimos, de agradecidos. Amém? Amém. Então é isso aí. Até a próxima vez e Deus te abençoe.